Ficaremos de olho. Tem um outro destaque. Pablo Marçal afirmou em suas redes sociais que pode assumir o cargo de secretário de empresarização, chamado atualmente de Indústria e Comércio da Prefeitura de Barueri. De acordo com o empresário, ele continuará na política por mais 10 anos. E a vaga o ajudará a servir o povo e aprender o que chamou de traquejo político. Marçal revelou ainda que disputará um cargo nas eleições de 2026 e disse que seria uma honra ter Michele Bolsonaro como vice. Vamos chamar os nossos comentaristas. Você, Mota, Pablo Marçal sinalizando que poderia assumir uma secretaria no município de Barueri, mas já se projeta como candidato para 2026, até colocando Michele Bolsonaro como vice na chapa dele, hein? Eu acho essa secretaria uma excelente oportunidade, porque melhor do que falar é fazer. A única forma que a gente tem de avaliar de verdade um homem público é através das suas realizações. Todo mundo tem ideias, propostas, projetos, sonhos. É por isso que os candidatos contratam marqueteiros pagando fortunas para criar essas ideias, esses projetos maravilhosos, mas os marqueteiros não adiantam nada na hora de realizar. Realizações são o melhor argumento. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não precisa discursar fazendo promessas. Basta ele lembrar, por exemplo, que ele foi o único presidente desde a redemocratização que terminou o seu governo, presta atenção nisso, gastando um percentual do PIB menor do que quando o governo começou. Entenderam? Começou o governo, terminou o governo. Quando o governo terminou, estava gastando menos do que quando começou. É como diz aquela frase: as suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Você, Luiz Felipe Dávila, Marçal anunciando que pode assumir a Secretaria de Negócios e Empreendedorismo em Barueri, município muito conhecido aqui na Grande São Paulo, tem muitos condomínios, né, ali na região, uma região muito próspera, inclusive, mas também se projetando como um possível candidato para 2026. Ele já tinha comentado lá atrás o desejo de disputar a presidência, mas muitos entendem que ele vai ter que enfrentar o desafio da justiça eleitoral, né, Dávila? Ele tem muitos desafios para enfrentar, não só a justiça eleitoral. Primeiro que em Barueri, ô Caniato, vai ter segundo turno, não tem nem prefeito eleito. Ele está dizendo que ele vai assumir uma secretaria que nem sabe quem foi eleito na cidade. É uma coisa extraordinária. A poesia, o senso poético dado à política, né? Então lá vai ter segundo turno agora. Então, você é secretário do futuro prefeito. Puxa vida, que maravilha, pô. E, finalmente, a história de Michele Bolsonaro ser sua vice. Olha, é uma coisa inacreditável que essas pessoas fazem para continuar na vitrine, em evidência, mobilizando as pessoas, tentando encantá-las e seduzi-las. Olha, o negócio é bola no chão, vai fazer alguma coisa de concreto para depois poder ter a legitimidade de querer disputar a eleição. É isso que tem que fazer. O que o Mota falou, é preciso a ação do setor público. Precisa ver qual é a sua obra, o que você entregou, qual é o legado, porque senão essa falação não leva lugar nenhum. Aliás, é bom a gente lembrar na política quantos vagalumes passam pela política, cuja luz aparece por um pouco, depois apaga e cai no esquecimento da eternidade, porque não deixaram legado algum. Pois é, mas chamou a atenção essa notícia hoje, Beraldo, porque parece que ele respondeu ao seu questionamento no programa de ontem. Porque você disse, olha, não acho que ele vai gastar energia nesse momento com a política, ele vai vender os cursos dele, se dedicar aos negócios, às empresas, talvez em 26, alguns meses antes, ele retome esse objetivo. Mas parece que não, ele vai gastar energia e pretende ser o secretário do município de Barueri, caso, naturalmente, o candidato dele seja eleito. E também queria que você comentasse sobre essa história de Michele Bolsonaro. Isso soa provocação, não? Caniato, Pablo Marçal é um craque do automarketing e o Dávila deixou isso aí muito claro, lembrando que não há sequer prefeito eleito na cidade. Então,
ele se coloca para um cargo que não houve convite formal, tendo em vista a falta de um prefeito definido, ou do próximo prefeito definido, e aí ele traz essa história de Michele Bolsonaro como vice, já colocando a família Bolsonaro como subalterna a ele. Quer dizer, ele é a cabeça de chapa e a família Bolsonaro em segundo plano ali na posição de vice, porque ele quer se firmar nessa liderança, nessa grande liderança disruptiva da direita. Mas ele faz isso tudo, Caniato, em palestras com ingresso pago. Não é que ele está simplesmente usando redes sociais e tal, e que ele está gastando ali muito tempo. Não, isso é uma máquina, faz parte dessa engrenagem de faturamento de Pablo Marçal. Então, é inegável que ele é um craque da autopromoção, é um craque do faturamento, é isso que ele é. Mas da mesma maneira que ele chegou mobilizando tanta gente, Mota, quase indo ao segundo turno, ficou em terceiro lugar, muito próximo ao segundo colocado, da mesma maneira que ele pode aparecer, ele também pode sumir, né? Pode entender lá na frente que não tem nada a ver com ele, ou as forças políticas podem inviabilizar esse desejo dele de continuar na política. Segundo a publicação que ele fez, ele vai se dedicar somente por 10 anos à política. Quando a gente examina histórias de pessoas que surgiram do nada nos últimos anos e despontaram assim como estrelas, muitas delas em outros campos completamente diferentes da política, depois migraram para a política, né? A gente tem várias histórias como essa. Se a minha memória não me falha, a maioria delas foi prejudicada pelas suas próprias atitudes, né? Eu não me lembro de nenhuma delas que tivesse sido eliminada do jogo político por uma conjunção de forças. A maioria das histórias das quais eu me lembro foram de pessoas que perderam credibilidade, porque não cumpriram aquilo que diziam que iam fazer, quebraram as suas alianças, foram vistos como traidores, né? Então, eu acho que numa situação como essa, o maior inimigo é você mesmo. O seu maior adversário é você mesmo. É muito difícil você, numa situação como essa, você recebe muita atenção, a mídia ecoa tudo o que você diz, pequenos gestos que você faz são interpretados e reinterpretados milhões de vezes. Então, não é uma situação muito fácil. Agora, como eu disse aqui ontem, nós também vimos várias histórias positivas, talvez tanto quanto as negativas, ou talvez menos, mas a gente hoje tem na política vários nomes que surgiram do nada, que eram pessoas desconhecidas e que provaram que eram dignas da confiança dos eleitores através das suas realizações. Então, eu acho que só o tempo vai dizer. A gente precisa ver as coisas acontecerem e aí o eleitor brasileiro, eu tenho certeza, vai saber fazer a sua escolha. Agora, Dávila, muitas vezes, quando uma figura tenta tratorar, vou até usar uma expressão muito usada no Poder Legislativo Federal, mas quando uma figura tenta tratorar os processos, tenta chegar no ápice muito rapidamente, inclusive não respeitando alguns ritos estabelecidos há tantos anos, essa pessoa acaba ganhando inimigos, né? E muitas vezes é difícil viabilizar aquele projeto, e a pessoa até estipula, não, em tantos anos eu vou chegar lá, vou fazer, vou acontecer. As coisas não funcionam dessa maneira, né? Tem muitas dificuldades para a pessoa conseguir chegar exatamente nessa posição que ele almeja. Já disse outras vezes, o desejo dele é ser presidente da República, é difícil, né? Você sabe, Caniato, uma vez eu estive com uma grande figura política e eu perguntei, imagina, aquela pessoa agora aspira a ser candidato a presidente da República, e era uma pessoa que tinha grande destaque já na carreira política, né? Aí esse senhor voltou para mim e falou assim, ele não tem os atributos para ser presidente. Eu falei, é mesmo? Mas pior, os seus atributos jamais o farão chegar na presidência. Eu falei, mas que atributos são esses? Ele falou, a pressa e a traição.
Eu achei muito interessante essa colocação e me lembra um pouco uma frase do Ulisses Guimarães que dizia que a estátua dos estadistas ela não é forjada pelo varejo da rotina ou pela fisiologia do cotidiano. Essa é a grande divisão entre estadistas e gente medíocre que aparece na política de tempos em tempos.